Pessoal, hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre açúcares do sorvete. Quais são os tipos de açúcares que a gente usa no nosso sorvete? Por que a gente usa um açúcar e não outro? Qual é a proporção? O que o açúcar faz na nossa calda? Então hoje a gente vai bater papo sobre os açúcares na hora que a gente for fazer a formulação da nossa calda base, tá? Pode ser base leite ou o sorbet, base fruto também. Na verdade, a função dos açúcares seria a mesma. E assim, o que o açúcar, primeiro a gente tem que entender o que o açúcar ele faz na nossa calda, qual que é a função do açúcar no sorvete. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Vocês estão me ouvindo bem aí? Dá um joinha no chat, alguma coisa aí para me ver que vocês estão ouvindo bem aqui. Consegue ouvir aí? Me dá uma resposta, alguém dá um joinha aí se estiver ouvindo legal. Legal, Mário. Então vamos lá, a primeira coisa. Qual que é a função do açúcar na hora que a gente vai fazer o nosso sorvete, vai formular o nosso sorvete? Adoçar, óbvio, tá? O nosso produto ficar doce, mas está muito longe de ser só isso, tá bom? Essa é uma função de açúcar. A outra função do açúcar é realçar o sabor do nosso sorvete. Então, quando a gente coloca um açúcar na proporção certa, a gente consegue realçar melhor o sabor do nosso sorvete, qualquer sabor. E aí tem que tomar cuidado, porque quando a gente põe o açúcar em excesso, aí ocorre o efeito ao contrário, a gente vai acabar mascarando o sabor na nossa calda. Glucose líquida também é um tipo de açúcar. Eu vou anotando as perguntas aqui e vamos seguir um roteirinho. Primeiro vamos falar quais são as funções do açúcar e depois a gente vai respondendo as perguntas, tá bom? Então assim, ele tem a função de adoçar a nossa calda, ele tem a função também de realçar o sabor. Quando você coloca na quantidade certa, ele ajuda a liberar o sabor do nosso sorvete. Só que se você passar em excesso, ele vai fazer o efeito ao contrário. Ele vai mascarar o nosso sabor. Então a gente só vai sentir o doce, tá? E não vai conseguir sentir o sabor do sorvete. Além de, chega uma determinada quantidade que ele trava a nossa garganta. Se alguém já tomou leite condensado puro, por mais gostoso que seja, você vai tomar um pouco, você não consegue mais tomar, porque ele trava a sua garganta. De tanto açúcar que tem, né? É um produto com muito açúcar. Então a analogia é a mesma. O resultado é o mesmo se a gente colocar muito açúcar no nosso sorvete. Onde a gente vê mais açúcar, existe uma tabela de referência, né? Quando a gente vê que a pessoa está colocando muito açúcar no sorvete, tende a ser um sorvete vamos dizer assim, de pior qualidade se comparado com um sorvete premium. Porque o açúcar também é um dos produtos mais baratos da nossa calda. Tirando a água, é o açúcar que é o produto mais barato. Então, às vezes as pessoas acabam colocando muito açúcar na calda por ser barato, né, e acaba não conseguindo fazer o seu balanceamento certo. Tá? Outra função muito importante do açúcar, ele dá textura no nosso produto. É o açúcar que é o principal sólido do nosso produto. Quando a gente precisa colocar sólido, é ele que vai dar corpo para o nosso produto. Ele é o principal fonte de sólido que a gente tem, né? O Arlindo perguntando aqui, qual que é a diferença do açúcar cristal e refinado? Basicamente, o refinado é só quebrado em partículas menores. Os dois são sacarose. Então, indiferente se você vai colocar o açúcar cristal ou refinado na sua calda, ele é considerado sacarose. Tá bom?
como a função é a mesma, não vai alterar em nada. Só o refinado, talvez um pouquinho mais fácil de diluir, mas nada além disso, tá? Carol, Marcelo entrou, seja bem-vindo aí, Marcelo, tá bom? Outra função que a gente tem que falar do açúcar, a gente só consegue fazer um sorvete, fazer um produto que ele vai congelado, servido entre -12 até -15, em alguns casos -18, por causa do açúcar. É o açúcar que vai proporcionar um produto que fique macio, servido nessa temperatura, mantido nessa temperatura. Por quê? Todos os açúcares eles têm um PAC, que é poder anticongelante, né? Poder de anticongelamento. O que isso faz? O açúcar ele acaba reduzindo a temperatura de congelamento do nosso produto. Então a água ela começa a congelar com 0 graus, tá? 0 graus ela começa a congelar, 0 graus, -1, -2, ela já está totalmente congelada. Então como é que a gente consegue servir um produto a -12 e ele não estar totalmente congelado? Ele ainda está macio e cremoso. É justamente por causa do açúcar, tá bom? Gente, pode mandar as perguntas, tá bom? Que eu tô vendo tudo aqui, depois a gente vai responder uma por uma, beleza? Outra função o que a gente tem que entender de importante no açúcar existem vários tipos e cada tipo de açúcar diferente, ele tem um poder de anticongelamento, que a gente chama de PAC, e um poder de adoçar, um poder dulçor, que a gente chama de POD. Então isso é as principais características do açúcar que a gente precisa entender. PAC e POD, tá bom? Basicamente o PAC, cada tipo de açúcar é o poder que ele tem de não congelar a nossa mistura, e o POD seria a capacidade de adoçar, tá bom? E como é que a gente acha esse PAC, esse POD? A gente usa sempre sacarose como referência. A sacarose é o açúcar cristal, que o Arlindo falou, é açúcar refinado. A sacarose tem como referência de pontuação PAD é 1 e POD também é 1. Então, a partir da sacarose que a gente vai usar, a gente vai achar todos os PACs e POD dos nossos açúcares, tá bom? PAC 1 de sacarose, POD 1 de sacarose. Aqui eu estou vendo a Bruna perguntar, o açúcar invertido vale a pena? Sim, dependendo de que você quer, está dependendo do seu objetivo. Olha a comparação do açúcar invertido para a sacarose. O açúcar invertido, ele vem da sacarose, através de um processo que chama hidrólise, um processo químico, eles vão pegar, essa sacarose vai ser dividida em frutose e glicose. Vai gerar um mel, né? Lembra bem uma característica do mel. Curiosidade, quando a gente compra um mel falso, geralmente é um mel misturado com um açúcar invertido, tá? Que a textura é bem parecida, tá? Não é tão grosso igual a glucose e não tão fluido, é bem parecido com o mel. Por fim, o açúcar invertido, o que a gente tem que saber dele? Ele tem de PAC 1,9, então olha que interessante, é quase o dobro do açúcar. Então quando a gente está pensando numa estratégia, você fala assim, eu quero deixar o meu sorvete mais macio, eu preciso aumentar o meu PAC, é um açúcar que a gente pode usar. Só que ele tem o poder dulçor de 1,3, comparado, lembra que a gente vai comparar sempre com sacarose? O que isso significa? Se você colocar 1 kg de açúcar invertido na sua calda, você vai praticamente dobrar o seu PAD, tá? A gente vai ver depois, a gente vai falar que a gente tem, cada temperatura de trabalho exige uma pontuação diferente de PAC na nossa calda. Então se você colocar o açúcar invertido, se você coloca 1 kg de açúcar invertido, em comparação você vai tirar 1 kg de sacarose, você vai praticamente estar dobrando o seu PAD, tá? Porque ele é 1,9, quase 2, lembra que sacarose é 1, e o seu POD você vai estar aumentando pelo menos uns 30%, né? Porque é 1,3, significa que
1 kg de açúcar invertido vai adoçar a minha calda como se eu tivesse colocado 1,3 kg de sacarose. Entende qual que é o poder do soro? Esse que é o poder do soro, tá? Para utilizar o açúcar invertido eu tenho que fazer alguma alteração na calda? Não, você não precisa fazer alteração nenhuma. Você tem que ver qual é o sentido de você usar o açúcar invertido. Você quer ganhar mais PAD? É um açúcar a se utilizar. Lembra que ele vai aumentar um pouquinho também a parte do soro da sua calda, tá bom? Então você tem que pensar nisso daí, ó. A Bruna perguntando o que mais. Na produção de sorvete eu posso misturar os açúcares? A gente deve misturar os açúcares. A gente trabalha na proporção de pelo menos, no máximo, 75% de sacarose e os outros 25% a gente tem que fazer uma mistura. Ele ajuda na solubilidade da calda por completo, e se a gente trabalhar só com sacarose, a gente corre o risco da nossa calda cristalizar, tá? Essa sacarose cristaliza também. Então, se você trabalhar com 100% de sacarose, primeiro que vai ser difícil você chegar no PAD necessário, tá? E segundo que você corre risco de cristalizar. Então é muito legal a gente combinar alguns tipos de açúcares. Se você for falar em gelateria, por exemplo, o pessoal costuma trabalhar pelo menos 60% sacarose, 40% dextrose, ou 50-50, depende do tipo do sorvete. Por isso que eu falo, o açúcar vai variar com o nosso objetivo, tá? A gente está falando de sacarose, a gente está falando de açúcar invertido. Tem outros tipos de açúcares também para a gente colocar na nossa calda. Então vamos lembrando aqui, ó, nós estamos falando de sacarose, 1 de PAC e 1 de POD. Invertido, 1,9 de PAC e 1,3 de POD. O que a gente tem que tomar cuidado no açúcar invertido? Quando a gente vai considerar esse PAC e esse POD, a gente considera sempre pelos sólidos que são presentes no açúcar invertido. Então a sacarose, o açúcar cristal, o açúcar refinado, é 100% sólido. Então beleza, a conta é a quantidade de açúcar que você pôs, vezes 1, é o PAD, né? O PAC e o POD. Já o açúcar invertido, ele tem 78% de sólido, né? Então 22% dele é água. Então essa água não é considerada. Na hora que a gente for colocar na nossa receita lá, a gente soma o PAC e o POD sempre pelos sólidos dos açúcares, tá bom? Isso é importante, que a gente tem que ter em mente. Outro açúcar que é muito legal, que é muito interessante trabalhar, eu vejo as pessoas não trabalhando muito, em gelateria é bem comum se trabalhar, é a dextrose. Ela é muito interessante, ela tem uma característica bem diferente. A dextrose é um açúcar que vem de milho, vem do milho, tá? É um carboidrato do milho. E ela é bem diferente em PAC e POD. Quando a gente fala de PAC, ela tem 1,8, quase igual ao açúcar invertido. Novamente, quase o dobro da sacarose. Só que o POD, o poder adoçante da dextrose, é bem baixo, é 0,7. Então é menos que a sacarose. Então pensa, quando você está com uma calda sua, que você já está no seu poder adoçante, no seu POD, já está numa referência legal, você fala assim, cara, para mim tá bom a minha calda, eu não quero a minha calda mais doce, mas eu preciso aumentar o meu PAC, que a minha calda ainda está ficando dura dentro do meu freezer. É um açúcar legal para a gente fazer substituição, né, para a gente acrescentar ele, porque você vai aumentar o seu PAC e você até diminui um pouquinho o seu doçor. Então, se a gente for comparar esse com açúcar invertido, olha que legal, se já está muito doce a minha calda, você vai para dextrose, porque ela não vai adoçar mais. Agora, minha calda ainda não está doce, eu preciso aumentar doce e PAC. Você pode ir para o açúcar invertido, tá? Eu aconselho fazer um blend pelo menos de 2 tipos de açúcares, que fica bem legal. Você pode misturar, não vejo sentido, mas você pode misturar até todos, tá bom? Uma coisa que você não pode deixar de fazer, também é interessante, a sacarose eu não aconselho ela ser menos que 50%, porque ela tem um perfil de doçor bem legal na nossa boca, né? E os outros açúcares mudam um pouquinho. Então não é interessante também a gente colocar menos que 50% de sacarose.
você vai adoçar a sua calda lá na parte de açúcares, inicia no mínimo com 50% de sacarose. A outra metade, aí você pode brincar de acordo com o objetivo que você quer na sua calda. Tá? Você tem que conhecer o que você quer na sua calda. Eu quero mais macia, eu tenho que aumentar o meu pack. É claro que não é só isso que vai influenciar, que vai deixar a calda macia, tá bom? Mas é sim um fator fundamental. Tá? Outro açúcar que é bem comum utilizado no meio do sorvete é a glucose de milho. Tá? A gente tem o formato dela em pó e o formato dela é xarope de glucose líquida. Como esse açúcar vai atuar? Ele também vem do milho, igual a dextrose, só que os efeitos dele é totalmente diferente do açúcar da dextrose, né? Por exemplo, a dextrose, quando ela está com o pack de 1,8, a glucose de milho é só 0,4. Então ela não é um produto utilizado para a gente aumentar o nosso pack. E o pod dela é 0,5, então é metade do açúcar também. Então não é um produto utilizado nem para a gente aumentar o pack e nem para a gente aumentar a nossa parte do soro. Só que ela funciona muito legal. Ela ajuda a dar brilho na calda, igual a dextrose, e ela também é muito usada para a gente aumentar os sólidos da nossa receita. Então você fala assim, ó, eu quero aumentar os sólidos da minha receita e eu não quero nem aumentar muito meu pack, nem aumentar muito meu pod. Eu estou satisfeito assim. A glucose é um bom tipo de açúcar para a gente trabalhar, tá bom? Bem solúvel, bem fino, bem legal e dá um brilho característico no sorvete. Vale muito a pena, tá? Como sólidos. E o formato dela, o xarope de glucose líquida, o pessoal não gosta muito de trabalhar, porque se você não souber trabalhar com xarope de glucose, ele gruda tudo na sua mão, ele faz uma melequeira danada, dá até raiva. Você conversa às vezes com o sorveteiro, o cara fica bravo, o cara fala, rapaz, eu comprei uma vez esse xarope de glucose, eu nunca mais quero comprar. E aí é o seguinte, por quê? Quando a gente vai trabalhar com xarope de glucose, o que a gente tem que fazer? Você consegue trabalhar com luva, te ajuda bem, mas se você não tiver luva, você vai colocar num balde com água. Você tem que molhar a sua mão por completo e pegar aquela pasta, aquele xarope de glucose rápido. Pegar e colocar no balde, você consegue. Se você não molhar a sua mão, cara, ferrou, tá bom? Então essa é só a dica. Agora, eu não vejo muito sentido de você trabalhar com o xarope de glucose em vez de trabalhar com a glucose em pó. Por quê? Porque quando a gente trabalha com xarope de glucose, a gente paga um pouco mais barato, geralmente custa às vezes 20% mais barato, só que ele contém 20% de água, tá? Os sólidos dele também é 78, no máximo 80, igual o nosso açúcar invertido. Então, na verdade, o que você está economizando é água, você está comprando água. Se a gente for analisar mesmo, depende de onde você compra, no produto vai estar incluso frete e tudo mais, você está pagando por água. Então trabalha com glucose em pó, armazena bem certinho e tá beleza. Só saiba que também dá para trabalhar com xarope um dia que você não tenha essa glucose em pó, tá bom? E o pack, o pod é a mesma coisa, tanto do xarope como da glucose em pó. 0,4 pod, 0,4 pack, perdão, 0,5 pod. Beleza? Só que você sempre vai somar pelos sólidos, tá? Então, isso vai estar numa tabela de balanceamento, óbvio, não é para a gente fazer de cabeça, mas quando você for somar na sua calda, você colocou 1 kg de xarope de glucose, você tem que fazer 0,8 vezes o seu PAD, ou o seu pod, porque é os sólidos desse xarope de glucose, tá? Marcelo aqui está perguntando, algum desses açúcares pode deixar o sorvete com aspecto quebradiço? Com aspecto quebradiço, não. Nenhum açúcar vai fazer isso. O que pode deixar o açúcar, se você tiver em falta, né, se você tiver abaixo da referência, ele vai ficar duro o seu sorvete, tá bom? Aspecto quebradiço são outros problemas na nossa formulação, mas não o açúcar, tá bom? O que mais que a gente pode falar sobre isso?
Quantidade de açúcar, qual que é a referência de açúcar, né? A gente está falando tanto colocar mais, colocar menos, mas qual que é a referência de açúcar? Tem várias referências na literatura. Eu coloco de 15% a 25% a tabela de referência de açúcares. Mas isso vai variar de acordo com o tipo de sorvete que nós queremos fazer. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com sorvete premium. Eu não aconselho você chegar lá nos 25% de açúcar. Não é interessante. É um sorvete que vai ter mais um alto teor de gordura, ele vai ter uma grande base láctea, você não vai ter nem espaço na sua formulação para colocar tudo isso de açúcar. Eu não aconselho. Agora, se você fala assim, aí a gente vai chegando mais próximo da referência menor, né? Então a gente vai chegando mais perto dos 15%, em vez de a gente manter lá nos 25%. Quando a gente fala de 15 a 25% da referência, eu coloco isso porque isso está incluso todos os tipos de sorvete, tá? Se você fala assim, eu quero fazer um sorbet, não um sorvete base fruta, que não vai leite. Esse sorvete a gente já tem mais dificuldade da gente encontrar sólidos, porque a gente não vai ter nem os sólidos do leite e não vamos ter nem gordura adicionada. Então o que acontece? A gente aumenta o nosso nível de açúcar. A gente pode pensar em chegar lá nos 22%, tá? E aí é interessante a gente fazer essa mescla, porque se você colocar 22% só de sacarose, vai ficar muito doce a sua calda e pode cristalizar. Se você combinar ainda sacarose, por exemplo, com açúcar invertido, não faz sentido nenhum, porque vai aumentar mais ainda o doçor da sua calda. Aí é muito interessante você trabalhar com sacarose e dextrose no caso, tá bom? Tudo vai do seu objetivo, tá? Eu quero trabalhar com um sorvete alcoólico. O sorvete alcoólico, o álcool, é muito forte o pH dele. Então a gente já vai ter que tender a reduzir um pouquinho o açúcar e trabalhar com os açúcares que têm um menor pH, tá bom? Por isso que é difícil trabalhar com sorvete alcoólico. Quem trabalha geralmente põe no freezer à parte, alguma coisa assim, porque ele tende a desandar, ele tende a ficar mole, tá bom? O sorvete diet, Bruno, então, o sorvete diet é assim, ele é reduzido em açúcares, né? Hoje está mais na moda até sorvete zero em vez de sorvete diet. Aí a gente não vai os açúcares e vai os edulcorantes, né? Que são os adoçantes. Pode ser sucralose, pode ser estévia. É uma formulação um pouquinho mais à parte que esse sólido que a gente vai conseguir do sorvete diet vão ser através de fibras, vão ser através dos poliols, tá bom? Muda um pouquinho, tá? Mas vamos focar hoje bastante no açúcar. Tem outro açúcar que é muito legal de trabalhar e ele é barato e ele é muito usado também. A gente encontra ele nos pós-saborizantes, você encontra ele em muitos produtos. Ele pode estar inclusive dentro do seu composto lácteo, se é que você usa o composto lácteo. Esse açúcar é a maltodextrina. E para que ele serve? Exclusivamente para aumentar nossos sólidos, tá bom? Para a gente chegar dentro da referência de sólidos que a gente precisa do nosso sorvete. Por quê? Fácil de diluição, bem barato, e o poder anticongelante dele é 0,2 e o poder adoçante é 0,3. Então ele basicamente não vai interferir em nada na nossa calda, tá bom? É simplesmente usado para a gente aumentar sólidos. Quem trabalha com açaí é uma boa estratégia de aumentar sólidos usando a maltodextrina. Ele vai deixar um sabor bem neutro também. Então, ele é o principal açúcar, por exemplo, que a turma usa no veículo na hora que as empresas vão desenvolver um pós-sabor. A gente fala de pós-sabor, vai ter aroma no pós-sabor, vai ter, depende do pós-sabor ácido, depende do sabor, né? E vai ter corante também, dependendo do sabor. E tudo isso é misturado com maltodextrina, tá? Por ser um bom veículo, fácil de diluir e praticamente sem gosto, né? Bem fraquinho na sua questão doçura, tá? Tem outro açúcar que a gente tem que falar também, que esse açúcar a gente não adiciona
no nosso produto, tá bom? A gente não vai adicionar ele no nosso produto, mas é importante a gente saber sobre as características. Ó, maltodextrina é um açúcar que não adoça, ele não deixa a calda mais doce? Não, tá? É muito pouco. Nós estamos falando aqui do poder do soro de 0,3, tá? Então, ela é sim considerada um açúcar, mas não é ela que vai deixar a nossa calda doce. Então, a gente consegue sim usar como sólido, tá? Se a gente for pensar, imagina, você coloca 1 kg de maltodextrina, a parte dulçora dela é equivalente a 300 gramas só de sacarose. Então, é bem baixa, tá bom? Então, é sim um açúcar e serve muito bem para os sólidos. E voltando, tem um açúcar que a gente não adiciona, mas quando você faz uma calda à base láctea, ele está sempre presente e tem que tomar muito cuidado com esse açúcar, que é a lactose, tá? A lactose, ela tem alguns fatores peculiares dela. Por exemplo, é o açúcar mais difícil é o açúcar mais insolúvel que tem na nossa calda. Então, ele é mais difícil de se diluir na nossa calda. Por isso que é tão interessante a gente pasteurizar o nosso produto. Quanto maior a temperatura da calda, menos difícil se torna de diluir essa lactose, tá? Por que a gente tem que saber da lactose? A gente tem que saber de onde ela vem, quais são a porcentagem em cada produto. Leite in natura é no creme de leite é outra porcentagem, no leite em pó integral é uma, no leite em pó desnatado é outra, no soro de leite é outra e no composto lácteo também é outra. A gente precisa saber a composição dos nossos produtos para a gente saber o quanto tem de lactose. Como ela é muito insolúvel, a lactose precisa pasteurizar, tá? Óbvio. É sempre o processo ideal de sorvete, a pasteurização está sempre envolvida, tá bom? Quem faz o processo a frio está fora da regularização e não está fazendo o processo ideal de sorvete. Mas se você está fazendo, é o único jeito que você tem que fazer, faça da melhor maneira possível até você conseguir comprar uma pasteurizadora, tá? E aí essa lactose, o que é o cuidado que a gente tem que ter? Não pode de maneira alguma passar de 7% de teor de lactose na sua calda. Se passar de 7%, ela vai precipitar, tá? Algumas pessoas são mais conservadoras, falam até em 6,5% de lactose. Passou dessa proporção, dessa porcentagem, a sua calda, a sua lactose vai precipitar. E aí você vai sentir aquele gostinho aquele gosto não, aquela sensação como se o seu sorvete tivesse areia, se o sorvete fosse arenoso, tá? Isso aí é a precipitação da lactose. Algumas referências falam que a gente não pode passar de 12% sobre a parte líquida da nossa calda. Então, se a gente pensar que um sorvete, entre todos a referência é de 31% até 43% de sólidos, variando do tipo de sorvete. Então, imagine que você tem um sorvete que tem, sei lá, 35% de sólidos, ele tem 65% de água na tua calda. A lactose não pode ser 12% sobre esses 65% de água. Então, no final, quando a gente vai fazer a proporção, não se passa nunca de 7%. Eu acho muito mais fácil você fazer uma proporção assim. Chegou a 7%, é muita lactose, temos que tirar. Tá? E ela também entra na nossa conta de PAC, de POD. Tá? O PAC da lactose é igualzinho igualzinho a sacarose, tá bom? 1 é o PAC dela, e a parte dulçora aí é praticamente irrisória, é 0,16. Então, pensando assim, a gente tem 1 kg de lactose, ele vai adoçar igual 160 gramas de sacarose. Então, a gente é praticamente irrelevante, mas nós temos que saber disso porque no PAC é igual a sacarose, então é bem importante, tá bom? De açúcares da nossa calda, uma vez que a gente sabe do que são compostos açúcares, quais são os tipos, aí varia de acordo com o seu objetivo, tá? Se você pensar assim, vou fazer um lançamento de açaí,
Quando a gente faz uma calda de açaí, o objetivo nosso, quando a gente faz um sorbet, né? O açaí entraria como um sorbet, base de fruta. A gente tem principalmente dois objetivos: a quantidade de sólidos e quantidade de açúcares. A gente não vai se preocupar com proteína, a gente não vai se preocupar com gordura, perdão, né? Então a gente não tem que se preocupar com isso, com proteínas. A gente tem que preocupar basicamente com sólidos e açúcares. Então quando a gente vai fazer um açaí, eu gosto muito de trabalhar, claro, com a sacarose, mas com açúcar invertido também. Porque o açúcar invertido, quando a gente faz sorvete base fruta, ele realça bem o sabor da fruta. Né? Pensar que o açúcar invertido, ele tem a molécula de frutose, que é o açúcar presente nas frutas. Então ele acaba realçando bem o sabor da fruta, é bem interessante. Só que ele é muito doce também, né? Ele é 1,3 em relação à sacarose. Então às vezes a gente precisa aumentar o nosso sólido. E aí o que a gente faz? A gente usa a maltodextrina, é uma opção, ou a glucose, é outra opção. Entendeu? Então, já a minha calda, por exemplo, a nossa calda de sorvete premium, eu não uso uma maltodextrina. Por quê? Ela já está calculada, o meu PAC está legal, o meu POD está legal e a minha quantidade de sólidos está dentro do que eu preciso. Então, eu não tenho necessidade nenhuma de usar maltodextrina. Tá? Isso são exemplos. Agora, eu tenho a minha calda, que é importante, deixa eu ver, o açúcar é quantos por cento da nossa calda? Então, a tabela de referência é de 15 a 25, dependendo da sua calda, dependendo do seu tipo de sorvete, tá bom? Mas entre 15 e entre 25, não passe disso, nem para menos e nem para mais. Lembra que se a gente colocar pouco açúcar na nossa calda, o que vai estar acontecendo? O nosso sorvete vai ficar duro, tá? No freezer. Porque você não vai ter poder anticongelante. Além de não aparecer, não realçar o nosso sabor, tá bom? Não vai dar estrutura, não vai ter corpo, não vai ter sólido. Então, é complicado. Vamos pensar aqui, ó, de sólido a gente tem leite, gordura, basicamente, e os açúcares, tá bom? Então, se você colocar pouco, vai ficar duro. Se você colocar muito de açúcar, vai ficar muito mole, o seu sorvete vai desandar e também vai mascarar o sabor. Então tem que estar sempre da tabela de referência. Não é à toa que existe uma tabela de referência, tá bom? Isso foi estudado e chegaram nessas proporções. A porcentagem de açúcar para um gelato é igual para o sorvete premium? Bom, eu considero um gelato um sorvete premium, então para mim é igual. Esses dois tipos de produto que você está falando é igual. Se você conversar com algumas gelaterias, tem gente que só considera gelato produto feito totalmente artesanal. Então não pode nem usar nenhum tipo de aroma, sabe assim, nenhum tipo de sabor artificial. Aí difere sim do sorvete premium, mas eu considero tudo a mesma coisa, gelato e sorvete premium. Tá? Eu acho que gelato é um nome para a gente diferenciar de um sorvete comum que tem aqui no Brasil, né, que a maioria das pessoas fazem, um sorvete melhor, um sorvete premium, tá? E se tratando ainda de açúcares, a gente tem alguns tipos de sorvete que tem algumas exceções. Por exemplo, quando a gente vai fazendo a sorveteria Jomana entrou, seja bem-vindo. Quando a gente vai fazer um sorvete, agora eu estou pensando em gelato ou sorvete premium. Eu vou fazer um sorvete com frutos secos, com oleaginosas. Por exemplo, eu vou fazer um sorvete de nozes, macadâmia, talvez amendoim, pistache. Todos esses tipos de frutos secos que eu uso, se você for fazer somente com os frutos secos, ou você for adicionar bastante fruto seco, a gente está falando aqui em torno de 10% mais ou menos. Então, como é que a gelateria faz um sorvete de pistache? Ou eles compram uma pasta pronta, pasta pura de pistache, ou se eles tiverem maquinário, você precisa ter um tipo de, não é um liquidificador, não sei te falar o nome direito, mas um tipo de mixer profissional ou um moinho de bola. Você compra o pistache, você vai ter que torrar o pistache e passar nesse tipo de processador ou moinho para você formar uma pasta.
E aí um bom sorvete de pistache, um bom gelato, vai em torno de 10% de pistache. Então quando a gente está falando de 1 kg de sorvete, a gente vai fazer nosso balanceamento, vai 100 gramas de pistache, dessa pasta de pistache. E pistache tem muita fibra, tem muita gordura. Metade do pistache é basicamente gordura, tá? Acho que 52%, um pouquinho mais que metade do pistache. E isso funciona para praticamente todos os frutos secos. Quando a gente adiciona muito desses frutos secos, ou um sorvete de chocolate, que vai cacau em pó ou líquor de cacau, são sorvetes que têm muitas fibras e eles vão tender a ressecar esse sorvete. Então a gente faz o quê? A gente aumenta ainda mais o pack desses sorvetes, pelo menos mais 5 pontos, né? Perceba, nós estamos ainda naquela referência, 15% e 25%. Só que a gente tem que aumentar o pack ainda mais, porque ele tende a ressecar o seu sorvete, tá bom? Então é comum, se você tem sorveteria e você vê às vezes seu sorvete, se você faz uma calda base só, os seus sorvetes, baunilha, morango, creme, tá tudo legal. A hora que você vai para um amendoim ou um pistache, se você usa os frutos secos na sua formulação, você vê que ele resseca. Um chocolate, se você usa o cacau, você vai ver que ele resseca. Então tem que tomar cuidado com isso daí, tá bom? Mas você não vai sair da referência de jeito nenhum. E aí, cada temperatura de serviço exige um pack diferente, tá? Se você for pensar, vai uma média das sorveterias, eu acredito que eles trabalham mais ou menos em um freezer normal. Aí se você colocar o termostato lá no meio, mais ou menos, ele vai estar a menos 15. Se você for trabalhar com seu sorvete, temperatura de serviço, ó, eu estou falando de temperatura de serviço. O que é isso? Não é o sorvete que está guardado lá no freezer, lá que você acabou de fazer, não. É o sorvete que está no freezer que você serve às pessoas, ou que as pessoas se sirvam, que está no freezer expositor. Quando você vai trabalhar numa temperatura de menos 15, qual que é a pontuação do seu pack? Você vai trabalhar mais ou menos não, entre 34 e 36. Por isso que é importante a gente saber qual é o pack de cada tipo de açúcares, que a hora que a gente for colocar na nossa tabela, no nosso balanceamento, a gente vai colocar determinado tipo de açúcar para atingir determinado objetivo, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. E aí se você... Peraí, Bruno, eu já respondo. E aí se você colocar... se você trabalha menos 15, então você tem que ter um pack entre 34 e 36. Se você trabalha menos 18, eu acho que é uma temperatura muito baixa, tá? Eu não vejo muita gente trabalhar com isso não. Já chega a ser temperatura de estoque. O seu pack já pode ser... Ele deve ser entre 40 e 42. Se a gente for pensar no sorvete alcoólico, aí se eu tenho um freezer só para sorvetes alcoólicos, aí é interessante você trabalhar menos 18, que você consegue trabalhar legal com seus açúcares. Pensa, ó, o álcool é 7,4, o pack é muito grande. Se você colocar 2% de álcool na sua calda, você já tem 15 pontos de pack. E aí você vai ter que colocar mais todos os açúcares. Então aí é legal você trabalhar menos 18. Agora, se você trabalhar no padrão que a gente trabalha aqui, eu trabalho com sorvete premium, é o padrão que as gelaterias trabalham, menos 12, menos 11, menos 11,5, eu trabalho aqui é menos 12, é uma média. O seu pack da sua calda deve ser entre 28 e 30. Se você atingiu esse pack, o seu sorvete, claro, estiver bem balanceado, todos os objetivos dentro da referência, você vai ter um sorvete macio, tá bom? Você vai ter um sorvete cremoso, um sorvete show de bola, você consegue fazer. Se estiver fora do pack, se estiver mais baixo, o seu sorvete vai estar duro. Se estiver mais alto, o seu sorvete vai estar mole. Mesmo você estando na referência a quantidade de açúcar. Entende? Então, eu estou na quantidade, cara. Meu sorvete tem 20% de açúcar, 18%. Só que se o pack estiver muito alto, ele não vai endurecer, ele vai desandar. Tá
bom? E se o seu PAC, mesmo dentro da referência, estiver muito baixo, ele vai endurecer. Tem que tomar cuidado, tá? A Bruna aqui. Quando ressecar o sorvete por causa desses produtos, como pistache, qual a melhor solução para deixar ele cremoso? Então, Bruna, depois de feito, só se você refazer ele e corrigir o seu PAC, tá? Então, ó, acabei de falar aqui, por exemplo, menos 12 temperatura de serviço, a gente tem que ter um PAC entre 28 e 30. Quando a gente vai pensar em pistache, lembra que eu falei, a gente tem que aumentar 5 pontos? Então a gente parte do 28, né? Menos 28, menos 30. A gente parte do 28 e a gente aumenta 5. Então é interessante você fazer um sorvete de pistache, esses sorvetes com frutos secos, com 33 de PAC e não 28. Se você fizer 33, o seu produto não vai ressecar. E lembra que tem muita fibra esses produtos, então eles tendem a ressecar, e também tem gordura. A gordura já atua um pouco no sentido inverso do PAC, né? Então ela tende a deixar o seu sorvete mais duro. Beleza? O que mais que a gente pode falar aqui? O PAC. O PAC é ponto de anticongelamento. Ponto anticongelante. Cada açúcar tem o seu. Vamos relembrar lá, ó. Sacarose, que é referência, é 1 de PAC. Lactose é o mesmo 1 de PAC que a sacarose. Açúcar invertido, 1,9, o maior PAC. Dextrose, 1,8. Glucose, tanto a pó como xarope de glucose líquida, 0,4. E maltodextrina, 0,2. São esses principais açúcares que a gente faz a nossa calda base. Tá bom? Tem outros tipos de açúcares, mas esses são os principais. Já conhecendo esses açúcares, você já consegue fazer um excelente sorvete. Tá? E se vocês, não sei aqui se alguém de vocês já trabalharam com essas bases italianas, porque essas empresas italianas, elas têm umas pastas saborizantes bem legais, muito boas. Às vezes vem com aroma assim, mas você vê que tem bastante do fruto no meio e tal, depende da pasta. Mas elas também oferecem uma base para você colocar. Olha lá, se você trabalha com essa base, olha atrás da base lá e vê os ingredientes que você vai ver esses tipos de açúcares, tá bom? E por isso que eu falo, conheça a formulação, entenda a composição dos produtos e sai fora dessas bases. Não faz sentido nenhum você ser um sorveteiro, entender de formulação e comprar uma base pronta, tá bom? Não faz sentido nenhum. Beleza, gente? Eu acho que ficou legal a nossa live. Vocês têm mais alguma dúvida aí? Não, tem, ó, Mac 3. Sim, Mac 3 é uma excelente empresa italiana. Tem produtos muito bons, tem chocolates muito bons, mas é um produto que só cabe em gelateria, né? Que o nosso sorvete fica muito caro. Então, se você quer trabalhar com uma gelateria, sim, é uma empresa muito boa de trabalhar, mas tem, acho que as mais conhecidas aí, mais top, tem Mac 3, tem Pregel e Fabre. Eu diria que são as 3 melhores aí. Elas têm algumas pastas saborizantes que são excelentes. Eles têm alguns tipos de chocolate que são excelentes. Mas aí é padrão gelateria, tá bom? O que eu falo para vocês é que você consegue fazer um sorvete premium, igual a gente faz aqui, padrão gelateria, sem precisar comprar essas bases, tá bom? Sem precisar comprar produtos dessas empresas. A gente não está falando aqui que eu conheço várias gelaterias que só fazem com produto artesanal. Aroma Itália também é um produto, já é uma empresa que os produtos são um pouco mais baratos que Mac 3, Pregel e Fabre. Bom, eu acho que de Mac 3, Pregel e Fabre seria Mac 3 e Pregel mais caro, Fabre vem um pouquinho mais abaixo, aí depois vem Aroma Itália. Tem uma empresa boa de produtos também de pastas saborizantes que é a Única. Tem várias, está surgindo bastante. Melhorou muito, né, o ramo do sorvete. Se a gente falasse há 15 anos atrás, não tinha um produto assim diferente para tentar melhorar o nosso sorvete, uma pasta melhor, era somente aqueles pozinhos saborizantes. Hoje já melhorou muito. As próprias empresas líderes de mercado de pó saborizante também já estão criando pastas melhores, porque o pessoal hoje está conhecendo o sorvete, o pessoal hoje quer
comer um produto bom, ele quer provar um produto bom. Bom, gente? E aí, vocês têm alguma dúvida aí, alguma pergunta a mais? Fala pra gente aí que daqui a pouquinho a gente já tá encerrando. O Instagram só permite 1 hora pra gente só de live, então não dá pra gente fazer muita... Desculpa aqui, gente, que eu vou telefone. Não dá pra gente fazer muito mais que isso não, tá? Faltam uns 12, 13 minutinhos aí. Se tiverem alguma dúvida aí, manda mensagem. Ótima live. Pô, valeu, Carol. Obrigado, viu? Por assistir aí. Conta com a gente aí. E segue o nosso canal, tá, gente? A gente tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Facebook. Toda semana tem bastante novidade lá. E a ideia é, pelo menos toda quinta-feira, 8 horas da noite, a gente vai fazer uma live. Tá? Obrigado, Bruna. Obrigado, Arlindo. Só agradecer. Deixa depois mensagem nos comentários aí sobre o que vocês querem conversar, que a gente vai batendo papo. É muito legal. O sorvete é muito complexo. Parabéns, conhece muito sorvete. Obrigado, Marcelo. Valeu mesmo. O sorvete é muito complexo, tá? Tem muito pra gente aprender aí. Mas uma vez que você sabe o básico, você sabe fazer um balanceamento. Para a gente saber fazer um balanceamento, a gente tem que conhecer a referência de cada produto, os objetivos que a gente quer atingir e a composição de cada produto. Tá? E aí você faz o produto que você quiser. Eu quero fazer um sorvete de gabiroba, sei lá. É só você saber qual que é a composição da gabiroba. Você vai tacar dentro da sua formulação, tá? Dentro do seu balanceamento. Você faz o sorvete que você quiser, atinge o objetivo que você quiser, se você tiver conhecimento. Beleza, gente? De açaí, fala de açaí. Sim, vamos bater um papo sobre açaí. O açaí não tem tanta dificuldade assim, não, da gente montar, né? Aliás, eu acho que um sorvete de fruta é até um pouco mais fácil da gente fazer se comparar com uma calda de leite, tá bom? O que a gente tem que conhecer é do que é a composição de cada fruta. Cada fruta tem uma composição, depende da fruta tem gordura, depende da fruta tem açúcar, tem fibras, é isso que a gente precisa conhecer. Marcelo poderia fazer um curso para nos auxiliar melhor, principalmente eu que estou começando nesse ramo. Marcelo, aguarda que vai ter novidade, tá? Mês que vem a gente vai disponibilizar um curso, ele está bem legal, ele está bem completo e também não vai ser falado somente de produtos, e sim como que a gente faz a nossa sorveteria sempre vender mais. Porque eu costumo dizer que não existe o sorvete perfeito, tá? Se existisse o melhor sorvete do mundo, cara, todo mundo copiava a receita e tava beleza. Mas não é assim que funciona, né? O que funciona é, você tem que fazer o melhor sorvete para o seu público-alvo, né? Para a sua localidade. Então depende do lugar, às vezes você vai num lugar de classe E, um sorvete premium, que consequentemente vai ser mais caro, não vende. Talvez vende o sorvete mais barato. Você vai num shopping de classe AA, o cara só quer uma gelateria, o cara não quer sorvete. Se você falar que é sorvete, o cara já não quer, ele está procurando um gelato. Então a gente tem que conhecer de sorvete e a gente tem que saber para quem a gente quer vender, tá bom? Quem é o nosso público-alvo, beleza? É lindo, quero participar. Sim, a gente acompanha a gente aí, que a gente vai estar sempre falando das novidades. E aí, a hora que sair o curso, eu aviso vocês aí. Beleza, gente? Obrigado por comparecerem aí. Até quinta-feira que vem. Tamo junto. Um abraço, galera. Valeu!